Pessoal, então hoje eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como é que a gente resolve um dos maiores problemas de valuation, que é o que a gente chama de problema da perpetuidade. O que é o problema da perpetuidade? O problema da perpetuidade significa que sempre que você vai fazer uma avaliação, você precisa resolver um fluxo que vai ser uma somatória de t igual a 1 até o infinito, né? Ou seja, você vai precisar resolver e calcular o valor presente deste fluxo descontado a alguma taxa. Sempre que você está avaliando uma empresa, sempre que você está avaliando o equity, este problema vai aparecer. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é como é que a gente resolve esse problema. Muito bem, então vamos entender como esse problema da perpetuidade pode ser resolvido. Lembrando que eu coloquei aqui de maneira mais genérica esse f de t como sendo fluxo, mas esse fluxo de fato ele depende do modelo de avaliação que esteja sendo utilizado. Esse fluxo, ou o payoff, pode ser o mais tradicional nos modelos de valuation, que é o fluxo de caixa. E aí a gente tem o modelo de fluxo de caixa livre para o acionista e o modelo de fluxo de caixa livre para a firma. Este fluxo pode ser, por exemplo, o fluxo de dividendos, e aí o modelo de avaliação conhecido como PVD, que é o modelo de valor presente dos dividendos esperados. E existem modelos também no qual o fluxo pode ser um fluxo de lucros residuais. E aí existem modelos de Residual Income Valuation, avaliação por lucros residuais, e outros modelos derivados. Então eu vou manter aqui esse f de t como sendo um fluxo, e esse fluxo depende do modelo. Portanto, a resolução que nós veremos, ou seja, como resolver este problema da perpetuidade, ela vale para qualquer modelo que seja aplicado para estimação, para determinação do valor de equity, do valor de uma empresa. Seja ele um modelo de fluxo de caixa, seja ele um modelo de dividendos, seja ele um modelo de lucros. É uma solução mais geral. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que a gente vai tratar isso, portanto, né? Então, basicamente, o modelo mais geral, ou seja, a resolução geral daquele problema da perpetuidade vai ser a seguinte, né? Então, primeiro, a gente vai considerar um período de projeção explícito, ou seja, eu vou fazer a projeção até um determinado período de tempo, e durante esse período de tempo eu não preciso assumir nenhum tipo de comportamento do fluxo. Então, considerar um período explícito de projeção t, vírgula, e a partir de t mais 1, considera-se a perpetuidade. Ou seja, a partir de um determinado momento eu vou ter que assumir que esse fluxo vai crescer ou vai ter um comportamento padronizado, senão eu não consigo calcular o valor da perpetuidade, dado que é uma somatória que vai até o infinito. Então considera-se um período explícito de projeção t, e a partir de ter mais 1, considera-se que o fluxo cresce a uma taxa constante, que a gente vai chamar de G, ok? Então, basicamente, vai ser essa a ideia, ou essa a metodologia que a gente vai aplicar, e que todo e qualquer modelo de valuation que vocês encontrem usa. De uma maneira geral, essa ideia que eu vou apresentar aqui para vocês, ela está presente em qualquer modelo de valuation. O que diferencia é quando o avaliador ou quem está aplicando o modelo considera o início da perpetuidade.
Tá? Então a gente vai considerar basicamente o seguinte, imagina uma situação que vai ser mais ou menos essa. Eu quero descobrir aqui o preço, o valor de um determinado ativo, e aí eu tenho as projeções do fluxo. De novo, esse fluxo pode ser dividendo, esse fluxo pode ser fluxo de caixa, esse fluxo pode ser fluxo de lucros, depende do modelo. E aí eu vou ter a projeção desse fluxo até um período T. Esse período T pode ser 3 anos, pode ser 5 anos, pode ser 2 anos, pode ser 10 anos, então também depende de quem está fazendo a avaliação, mas esse é o que a gente chama de período explícito de projeção. E a partir de T mais 1, eu passo a assumir um comportamento de crescimento deste fluxo a uma taxa constante G. Então esse fluxo aqui de T mais 1 cresce a uma taxa Z, o fluxo de T mais 2 também cresce a uma taxa G, e assim por diante, né? Isso daqui tendo um comportamento até o infinito. Então a grande questão é como é que eu resolvo isso. Primeiro eu tenho que perceber que o fluxo do período T mais 1 é igual ao fluxo do período T multiplicado por 1 mais G. O fluxo do período T mais 2 é igual ao fluxo do período T mais 1 multiplicado pela 1 mais a taxa de crescimento do fluxo, que também continua sendo constante, né? Então essa é uma premissa do modelo, que essa taxa de crescimento é constante. Como o fluxo do período T mais 1 ele é o fluxo do período T vezes 1 mais G, então eu posso escrever isso daqui como sendo que o fluxo do período T mais 2 é igual ao fluxo do período T vezes 1 mais G ao quadrado. E assim vai. Portanto, eu posso escrever que esse fluxo do período T mais N é igual a fluxo, né, de T mais N menos 1 vezes 1 mais G. E isso daqui resulta em fluxo de T mais N sendo igual a fluxo do período T vezes 1 mais G elevado a N. E aí esse fluxo ele vai evoluindo. Quando eu volto e coloco isso daqui no meu modelo aqui de cima, ou seja, substituindo esses caras aqui nos fluxos, o que eu vou ter vai ser basicamente o seguinte. Então eu volto aqui e aí o que eu tenho? Eu posso escrever que o preço de um ativo vai ser o fluxo do período 1 trazido ao valor presente, mais o fluxo do período 2 trazido ao valor presente, mais o fluxo do último período de projeção, que é o período T, então 1 mais R elevado a T, mais o valor da perpetuidade, que é o que a gente está querendo calcular. Então, o valor da minha perpetuidade, eu vou chamar aqui de PERP, né? O valor da minha perpetuidade é da onde que surge aí o tal do problema da perpetuidade, ou seja, como que eu calculo o valor presente de um fluxo que vai até o infinito, né? Considerando que ele vai ter essas características, que ele vai crescer a uma taxa G a partir do período T mais 1 e que ele se inicia no período T, certo? Então esse é o que a gente quer resolver. Então essa perpetuidade significa o seguinte, ele é uma somatória de T, né? É uma somatória de T mais 1 até o infinito, né, dos fluxos que acontecem, e esses fluxos têm aquele comportamento de crescer a uma taxa G, como a gente viu. Então, eu posso escrever isso daqui da seguinte maneira. Vai ser o meu fluxo no período T mais 1, trazido ao valor presente por 1 mais R T mais 1, mais o fluxo do período T mais 2, trazido ao valor presente, 1 mais R elevado a T mais 2, mais isso daqui, né, até o infinito. Como a gente viu que este cara aqui, fluxo do período T mais 1, ele é igual ao fluxo do período T vezes 1 mais G. A gente viu que esse cara aqui vai ser o fluxo do período T vezes 1 mais G ao quadrado. Então,
assumindo esse comportamento de crescimento constante, e não tem outra maneira de fazer isso, a gente vai chegar no seguinte, no caso da perpetuidade. Eu vou chegar que o valor da minha perpetuidade vai ser o fluxo do período t vezes 1 mais g dividido por 1 mais r elevado a t mais 1 mais 1 mais g ao quadrado sobre 1 mais r t mais 2 mais isso daqui até o infinito, certo? Se a gente olha para esse termo que está aí entre essas chaves aqui, a gente percebe que isso tem um comportamento de uma progressão, né? Então isso daqui tem um comportamento do que a gente lembra chamado de progressão geométrica. Na verdade é uma progressão na qual o numerador cresce a uma taxa de 1 mais g e o denominador cresce a uma taxa de 1 mais r. E eu tenho, portanto, o primeiro termo dessa minha progressão, que é 1 mais g sobre 1 mais r elevado a t mais 1. E eu tenho uma taxa dessa progressão de crescimento barra decrescimento, que a gente vai discutir, que sempre vai ser 1 mais g sobre 1 mais r. Bom, importante. Para que eu consiga resolver essa progressão, necessariamente eu tenho que ter uma condição que faz sentido tanto matemático quanto econômico. E todo modelo de valuation assume isso. Então esse ponto aqui é fundamental. Por quê? Porque se no fundo, e a gente consegue enxergar isso, G for maior do que R, como o numerador está crescendo ou estaria crescendo a uma taxa mais rápida do que o do denominador, esse termo aqui dentro dessa chave na perpetuidade, ele tenderia ao infinito. Infinito multiplicado por qualquer coisa dá infinito, então o valor do meu ativo seria infinito. Não conhecemos ainda nenhum ativo que tenha sido precificado como infinito. Portanto, é uma condição necessária para que a gente consiga resolver esse problema, assumir o que é chamado que eu chamo de condição de regularidade, ou seja, é uma premissa para que este cálculo possa ser resolvido. Condição de regularidade. Isso é muito importante. Entender o porquê que ela existe é justamente para possibilitar que o valor seja calculado de uma maneira adequada. Caso contrário, o preço seria infinito e obviamente que a gente não teria como calcular algo que vale infinito, nem negociar algo que vale infinito. Portanto, a condição de regularidade é de que, primeiro eu vou ter que ter aqui uma taxa de crescimento, né? Primeiro, que seja positiva. Esse é o primeiro ponto. Então, porque também se eu tiver uma taxa de decrescimento na perpetuidade do fluxo, eu estou imaginando aí em que em algum momento esse fluxo pode zerar ou pode até mesmo, em determinada situação, pode ficar negativo, né? Então, isso seria um problema. E essa taxa de crescimento ela tem que ser menor do que o meu custo de capital, né? Então, a gente coloca aqui essa condição. Na verdade, esse G ele tem que ser maior ou igual a zero, ele pode ser zero, tá? Não tem problema que a taxa de crescimento seja zero, você está assumindo que o fluxo vai ser constante, mas ela vai ter que ser menor do que o meu custo de capital. E economicamente isso faz todo sentido. R é o custo de capital, né? A taxa de desconto. E faz sentido que na perpetuidade não tem como uma empresa continuar crescendo mais do que o custo de capital, né? Uma empresa, mesmo que ela cresça muito no curto prazo, e isso é totalmente possível nos modelos de valuation, você vai capturar isso dentro daquele período explícito de projeção. Então aqui você pode capturar qualquer tipo de crescimento, né, no que a gente chama de período explícito. Agora, na perpetuidade,
o fluxo ele pode ser constante, e isso vai fazer sentido em alguns modelos, ou ele pode crescer a uma taxa constante. Então, o G pode ser zero ou pode ser maior do que zero, mas necessariamente esse G deve ser menor do que o custo de oportunidade de capital. Mesmo empresas que crescem muito no curto prazo vão chegando mais no longo prazo, e essa taxa de crescimento ela vai se estabilizando, ela vai reduzindo, ela tem que ser menor que o custo de capital. Bem, e aí, dito isso, a gente consegue resolver esse probleminha aqui. Então, a grande questão é quanto é que vale essa PG, né? E aí, se a gente olhar aí, né, livro de matemática, enfim, a gente vai ver o seguinte, que as somas dos n termos de uma progressão com essa característica, a gente pode descrever como sendo o primeiro termo dividido por 1 menos essa taxa, e esse Q agora vai ser uma taxa de decrescimento, dado que o R é maior do que G. Então significa que esse fluxo ele está decrescendo aí com o passar do tempo. Então, resolvendo isso, a gente escreve o seguinte, que esses termos que estão dentro das chaves aí pode ser escrito da seguinte maneira. O primeiro termo, que é 1 mais G sobre 1 mais R elevado a T mais 1, tudo isso aí dividido por 1 menos 1 mais G sobre 1 mais R, ok? Então, resolvendo isso daqui, a gente enxerga que eu posso reescrever isso de uma maneira um pouquinho mais simples, 1 mais G sobre 1 mais R elevado a T mais 1, tudo isso dividido por 1 mais R menos 1 menos G, tudo isso também dividido aqui por 1 mais R, este cara vai embora com este cara, 1 menos 1 vai embora, e portanto o que sobra é que aquela minha expressão se torna basicamente 1 mais G, tudo isso aqui dividido por R menos G, tudo isso aqui trazido a valor presente por 1 mais R a T, ok? Importante, é 1 mais R a T. Vamos entender aqui o que isso significa. Isso significa, portanto, que para uma perpetuidade que começa a partir do período T mais 1, eu tenho que trazer ela a valor presente para o período T, que é a expressão que está em cima, ou seja, que está aqui no numerador. Esse cálculo aqui significa que eu estou trazendo uma perpetuidade que cresce a uma taxa constante a valor presente no período T. O que é o período T? É o último período explícito de projeção. E aí eu vou pegar esse fluxo de caixa e vou trazer, ou eu vou pegar esse fluxo, pode ser fluxo de caixa, fluxo de dividendos, fluxo de lucros, enfim, vou trazer a valor presente para o período zero. Portanto, voltando na minha fórmula, e a gente já está terminando aqui como é que resolve o problema de valuation, substituindo este SN que a gente acabou de encontrar aqui na fórmula da perpetuidade, eu vou chegar na famosa fórmula da perpetuidade, que é igual a F de T vezes 1 mais G, tudo isso dividido por meu custo de capital menos a taxa de crescimento, R menos G, tudo isso trazido a valor presente até o período zero. Portanto, para resolver o problema da perpetuidade, agora a gente volta na nossa fórmula do preço, do valor presente dos fluxos, e aí eu tenho os fluxos para o período explícito de projeção, né? 1 mais R elevado a 1, mais o fluxo do segundo período que eu projetei, 1 mais R elevado a 2, mais, até chegar no último fluxo do período explícito, 1 mais R elevado a T, e aí eu vou inserir aqui o valor presente da perpetuidade, que eu acabei de mostrar aqui como é que a gente vai calcular. Portanto, eu pego o último fluxo projetado, que é o fluxo do período T, multiplico por 1 mais a taxa de crescimento, divido por R menos G, ou seja, estou trazendo esse fluxo a valor presente para a data T e trago a valor presente para a data zero. Portanto, para resolver o problema da perpetuidade,
Independente do modelo que você esteja utilizando, essa fórmula, essa é a equação geral de valor presente dos fluxos. Então, qualquer modelo que vocês usem, vocês vão encontrar um formato parecido com este. Tá? Então, seja o modelo de dividendo, seja o modelo de fluxo de caixa livre para a firma, seja o modelo de fluxo de caixa livre para o acionista, seja o modelo de lucros residuais, enfim, modelos que projetam payoffs, projetam os fluxos, eles vão ser alguma variável desse formato aqui, ok? Fiquem atentos para mais vídeos, depois eu vou fazer mais vídeos mostrando como é que a gente vai operacionalizar esse modelinho que a gente acabou de ver, na verdade esses cálculos que a gente acabou de ver. Até mais, um forte abraço a todos e a todas.